Olá, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora Mariana. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os elementos da narrativa, essa tipologia textual muito importante. Como a gente já sabe, a narrativa é um tipo de texto que conta uma história. E dentro desse tipo de texto existem alguns elementos fundamentais para a estrutura textual que nós vamos ver agora. O primeiro deles é o enredo. O enredo é a sequência de acontecimentos que se ambienta num espaço e em determinado tempo, onde o narrador constrói a história que ele está querendo transmitir. Um exemplo de enredo pode ser visto em história em quadrinhos. É claro na história em quadrinhos como que a sequência de fatos, de acontecimentos se organiza. Veja de forma linear neste caso. Veja aqui, por exemplo, no caso desta tirinha, né, desse pedacinho da história em quadrinhos. Olha, os gráficos chegaram, senhor, estamos falidos. Então, a pessoa se joga, né, lá da janela, se suicida e a secretária vê que comete um erro. Tinha lido o gráfico de cabeça para baixo e diz: me enganei, senhor, crescemos 25%. Então perceba que a história tem um início, um meio, né, um ponto tenso da história e depois um final, um arranjo final, uma sequência linear, um enredo num tempo e num espaço. Neste caso, a tirinha está ambientada a respeito da Grande Depressão e dos suicídios que aconteceram nessa época. Então, esse tipo de narrativa, né, da história em quadrinhos, deixa claro a sequência de fatos dentro do enredo do tipo desse tipo textual. Dentro deste enredo existem os elementos conflito. O que é o conflito? É algo que se estabelece em oposição a outro, cria uma tensão. No caso da história em quadrinhos, é o fato da falência, né? O suicídio e depois a leitura errada da secretária, quando ela percebe aqui o seu erro. Então essa é a tensão, né, da história em quadrinhos. Então pode ser, esse conflito pode ser uma oposição entre o protagonista e o antagonista, ou pode ser algum fator social, algum fato da natureza ou de valores morais. Então depende da intenção do autor na hora da escrita do texto, tá? Então existem conflitos morais, religiosos, sociais e psicológicos possíveis de serem construídos dentro da narrativa. O outro elemento que está contido dentro do enredo é a apresentação. O que significa isso? Numa construção da narrativa, eu vou iniciá-la, ou em determinado ponto, né, aqui da introdução, eu vou apresentar os meus personagens, eu vou apresentar o ambiente onde esses personagens estão, vou mostrar, né, trazer informações para iniciar a minha história e para informar o meu leitor daquilo que será tratado. Então, a apresentação, exposição ou introdução vai dizer com quem aconteceu, onde e quando aconteceu. Um outro elemento que está dentro do enredo é o estado inicial, que é um estado de ausência de conflito, né? Nessa apresentação inicial, no contar inicial dessa história, não há conflito nenhum, a situação está estável. Só mais para frente, com o desenrolar dos acontecimentos, é que este conflito será apresentado. Depois haverá uma complicação ou desenvolvimento, que é exatamente isso que nós estamos falando, onde o conflito ou conflitos serão apresentados. Então, pode haver mais de um conflito na narrativa? Sim, mais de um conflito entre outros personagens sem ser o protagonista e o antagonista? Sim, tá? Então, podem haver diferentes conflitos dentro da mesma narrativa, dependendo da extensão dessa narrativa.
Suspense. O suspense é um momento de forte tensão. Então, é um elemento que pode existir na narrativa. Por exemplo, se eu estiver narrando um assassinato. No momento do assassinato, eu deixar em suspense quem o cometeu para só depois avaliar. Um exemplo muito claro desse tipo de suspense são as narrativas de Sherlock Holmes, né, em que ele vai investigar o assassinato, um crime. Então, fica em suspense quem é o autor daqueles atos que eles estão investigando. Normalmente, essas narrativas que tratam de detetives, né, de desvendar mistérios, trazem esse elemento muito claro no texto. O clímax. O clímax é o estágio em que as ações atingem maior tensão ou suspense. É aquele momento de revelação. Já se avaliou, já se mostrou todas as informações, já se relatou todos os fatos. Agora é o momento de maior tensão. Quem é, né? O momento de descobrir, por exemplo, quem é o autor do crime. Então, o clímax se caracteriza nesse momento da narrativa. E o desfecho volta à estabilidade, resolução do conflito. É a conclusão da narrativa. Então, numa narrativa policial, por exemplo, descobriu-se quem é o criminoso, então já está resolvido, retorna para o desfecho. Então, a gente vê que finaliza aqui o momento da narrativa. A ação. A sequência dos acontecimentos. Ao longo do meu texto, eu vou ter que falar das ações do meu personagem ou dos meus personagens que compõem a minha narrativa. E por isso as ações devem ser descritas ou narradas. Pode haver uma mistura de tipos textuais? Sim, dentro da narração pode haver uma descrição dos fatos ou uma descrição dos personagens. E também pode haver a narração dos fatos. Personagens, né? Se eu estou falando de narrativa, é necessário que haja personagens. Então, pessoas, animais, coisas ou seres criados pelo narrador e que agem, pensam, falam e relacionam-se com outras personagens. As personagens centrais ou protagonistas enfrentam obstáculos criados pelos antagonistas e seus opositores. Então perceba que personagem não quer dizer que seja uma pessoa, né? Um ser humano, a representação do ser humano. Pode ser coisas, podem ser sentimentos, podem ser seres criados, objetos, né? Dar voz aos objetos. Então os personagens da narrativa são necessários para que esse texto de fato tenha essa estrutura. Espaço. O espaço é o cenário. É onde você vai ambientar a sua história para a construção da narrativa, né? Então ele pode ser geográfico ou físico, ou sociocultural ou social. O que quer dizer isso? Pode ser um momento social crítico e eu resolvo fazer uma narrativa a respeito daquilo, né? Ou um espaço geográfico, uma cidade, um país, um continente, aonde eu vou me identificar e vou ambientar essa narrativa. O tempo. O tempo é um elemento bastante importante da narrativa, porque ele ajuda a construir essa sequência de ações. No entanto, esse tempo ele não necessariamente vai ser sempre linear. Eu posso optar por fazer idas e vindas, né, em passado e futuro ou presente, para que eu possa construir a minha narrativa. A escolha é do autor. No entanto, é necessário que eu fale desse tempo e que eu informe o leitor a respeito do tempo no qual eu estou tratando aquele momento na minha narrativa. Então, ele pode ser um momento histórico, ou um momento cronológico, ou um momento psicológico, ou metafísico. O que quer dizer isso, esse movimento, né? Esses tipos de tempo? Cada um deles vão trazer um tipo de narrativa diferente. Se eu tenho uma narrativa histórica, então eu vou retomar algo do passado. Uma narrativa cronológica, então vai ter uma sequência linear no tempo. E um tempo psicológico é um tempo de lembrança, né? É um tempo em que eu rememoro algo a respeito daquele personagem, trago um tempo psicológico do próprio personagem.
Tempo narrativo é a ordem que os fatos são narrados. Como foi dito, o tempo é muito importante, né? É ele que vai construir essa sequência de fatos. Então, olha, a narrativa pode ser linear, como eu disse, né? Início, meio e fim, ou não linear. Então, para romper essa linearidade do tempo, o que pode ser feito? Antecipar a narrativa dos acontecimentos que ainda virão. Por exemplo, na narrativa policial, eu posso iniciar a minha narrativa narrando o crime, sem desvendar quem o cometeu. E só depois retomar os passos do personagem que foi assassinado, por exemplo, para então chegar ao clímax da revelação, que é a conclusão da minha narrativa. Então eu começo pelo fato, que seria a conclusão, né? O assassinato em si, e aí quebra a linearidade do tempo, do início, meio e fim. Então, apresentar acontecimentos do passado, alternando-os com outros narrados em sequência cronológica. Foi aquilo que a gente falou. A gente pode construir essa narrativa rememorando algo, buscando algo do passado e supondo ou construindo o futuro e também trazendo uma ordem cronológica dentro dessa narrativa. Diálogo, algo muito importante dentro da narrativa, né, que pode ser construída com um discurso direto e, portanto, com a presença de diálogos, é esse elemento dentro do enredo. Então, ele é presente em contos, crônicas, romances, textos teatrais, filmes, tá? Quais são as funções do diálogo? Tornar as situações e personagens mais reais para o leitor e espectador. Então, quando eu coloco a fala do personagem, como se ele mesmo, né, se for um personagem fictício, como se ele mesmo estivesse falando aquilo, eu torno a presença do personagem mais real no texto. É como se ele tivesse vida própria, falasse por si mesmo, não houvesse nenhuma interferência na sua fala, no seu modo de pensar. Das personagens, expressão própria, como se estivessem falando. É isso que eu acabei de falar, não é mesmo? Então, quando eu dou a fala, o discurso direto para esse personagem, eu estou dando a oportunidade dele se expressar por si próprio. Permite ao leitor inferir características dos personagens. O que quer dizer isso? Que quando eu leio uma fala no discurso direto, eu tenho a possibilidade de inferir, de deduzir como é aquela personagem, como seria uma pessoa assim na vida real. Quem fala dessa forma é que tipo de pessoa. Então eu amplio a oportunidade de interpretação do meu leitor. Para que a gente possa aprender um pouquinho mais a respeito desse tipo textual, então nós vamos olhar agora essa fábula sobre a raposa e a cegonha. Então, de cara, a gente já vê aqui o uso de personagens animais, né? Eu estou personificando animais e vou dar características humanas de fala, de relação, né, interpessoal para o animal. Veja só, a raposa e a cegonha mantinham boas relações e pareciam ser amigas sinceras. Veja que aqui no início o autor já ambienta o leitor. Quem são os personagens? A raposa e a cegonha, que eram amigas e, aliás, que pareciam ser amigas sinceras. Então veja que ele já traz aqui um julgamento dele próprio, né? Pareciam serem amigas sinceras. Certo dia, olha o tempo. Um dia qualquer na rotina dos animais, a raposa convidou a cegonha para jantar. Então ele já ambientou o próximo acontecimento em um jantar, veja. E por brincadeira, botou na mesa apenas um prato raso contendo um pouco de sopa. Então veja aqui que ele vai construindo os objetos e à medida que nós vamos lendo, no nosso imaginário, nós também construímos a sala de jantar da raposa com um prato raso. Então, construído,
contendo um pouco de sopa dentro do prato raso. Para ela, para a raposa, foi tudo muito fácil, mas a cegonha pôde apenas molhar a ponta do bico e saiu dali com muita fome. Olha o conflito, não é? A raposa foi esperta, quis brincar com a cegonha e colocou um prato raso para que ela não conseguisse comer. Aí ela diz: sinto muito, olha o diálogo, disse a raposa. Parece que você não gostou da sopa. E a cegonha responde: não pense nisso, respondeu a cegonha. Espero que em retribuição a essa visita, você venha em breve jantar comigo. Olha aqui o suspense, não é? Então a cegonha já deixou aqui um convite para um jantar na casa dela. O que será que ela vai fazer depois dessa brincadeira? No dia seguinte, a raposa, voltando aqui, perceba a sequência dos fatos. Certo dia e depois, no dia seguinte, a raposa foi pagar a visita. Quando sentaram à mesa, o que havia para o jantar estava contido num jarro alto de pescoço comprido e boca estreita, no qual a raposa não podia introduzir o focinho. Tudo que ela conseguiu foi lamber a parte externa do jarro. Então perceba que depois do conflito, depois do suspense, a situação retorna na harmonia, porque a cegonha devolve a mesma brincadeira para a raposa, só que agora favorecendo a si mesmo. E diz: não pedirei desculpas pelo jantar, disse a cegonha. Assim você sente no próprio estômago o que senti ontem. E aí a moral da fábula: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então perceba que aqui neste caso o autor opta por uma narrativa linear, né, de início, de meio, com conflito, com suspense e de final, na harmonização dos fatos, né, retorna a harmonia dos fatos. Quer dizer, ela devolveu a brincadeira e agora elas estão iguais. Então essa é a estrutura de um texto narrativo com os seus elementos dentro do seu enredo. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e se ficou alguma dúvida sobre os assuntos tratados nesta aula, é só acessar os links na descrição do vídeo. A gente se vê na próxima aula.